Eu vou dormir quando estiver morta. Era o que muitas vezes eu costumava dizer. Falava isso quando meu pai sugeria que eu desligasse a lanterna, que eu achava que tinha escondido tão bem sob as cobertas. Ou na ocasião em que o pastor Joe, do grupo de jovens, disse para fazermos silêncio durante a noite do pijama da igreja. Ou ainda na noite abafada de verão, em que convenci a Alton a sair escondida depois da meia-noite para irmos dançar no Nida Park, com os nossos braços esticados em direção às estrelas. Mas então morri. E agora não consigo dormir, exceto, porém, quando tenho acesso às memórias do meu sono. Você não acreditaria em quantas vezes vasculhei os 17 anos e 364 dias de minha vida em busca daqueles raros e ininterruptos períodos de letargia, livres de pesadelos. Porque dormir é minha única e verdadeira pausa neste eterno carretel de lembranças, tanto as minhas como as que aluguei. Naturalmente, fiz uma lista das 10 melhores. A maioria inclui o Neil, embora eu com frequência reveja a memória em que meu pai me embala junto ao peito quando eu era uma bebê. A sensação que tenho é de que nada de mal jamais poderia acontecer comigo. A canção de ninar envolve-me com tal ternura que quase consigo esquecer que estou presa aqui, nesta colmeia imaculada com um bando de outras abelhas. Todas da minha idade, todas norte-americanas, todas mulheres que morreram em acidentes no início do século XXI. E todas tão viciadas em suas câmaras pessoais de memórias que mal se atrevem a sair. Não que eu não seja viciado, quero dizer. É que tudo é tão nebuloso quando estou fora da minha câmara de memórias. Sequer me lembro de como cheguei aqui. E embora eu me recorde dos nomes, dos rostos e de todos os detalhes importantes relativos às minhas companheiras, é difícil assimilar muito mais que isso. No máximo, fragmentos das minhas conversas com a Becca e a Virgínia. Mas eles aparecem e desaparecem da minha consciência como sonhos de que mal me lembro. Nós três somos as únicas que frequentam a área comunitária no centro da colmeia. E às vezes, antes de escutarmos atentas os chamados da sirene, de nossas câmaras, sentamos desajeitadamente no chão branco, polido e ofuscante, da mesma cor e textura de todas as superfícies de nossa prisão desolada. Refletimos sobre a natureza deste lugar, se ele é tudo que nos resta ao longo da eternidade, e sobre como é estranho não ter de comer, beber, suar ou fazer xixi. Mais raramente conversamos sobre nossas mortes. De qualquer maneira, não lembramos muito bem depois de tanto tempo. Tentamos manter um clima leve, sem nos importarmos com nada. Sugiro noites de cinema, em que as três extraem lembranças de um mesmo filme de nossas câmaras de memórias e nos reunimos para discuti-los em detalhes, até que os pensamentos fiquem turvos demais para prosseguirmos. A Virgínia nunca desiste de nos ensinar saltos mortais para trás e levantadas difíceis, mas não me importo, porque meu corpo, completamente entorpecido nesta vida após a morte, não sente a dor ao aterrissar com tudo no chão. A Becca prefere conversar sobre livros e onde encontrar as melhores memórias com edições dos favoritos dela na rede. É o que planejo fazer agora, procurar novamente por uma versão precisa da memória de nossa cidade de Thornton Wilder. Durante o colegial foi um livro que li por cima, o que significava que acessar a minha própria memória não vai resolver muito. Descobri que, apesar de sua relativa brevidade, muita gente o lê, assim, por cima. Por isso ainda estou para encontrar uma leitura profunda, significativa, e já acessei pelo menos 200 cópias até agora. Mas antes de embarcar em minha busca, decido dizer oi para o Neil. Deito em cima da minha câmara arejada e encaixo as mãos nas reentrâncias laterais, sentindo um ligeiro zunido e uma injeção de endorfina ao conectar a pele. Logo acima, a interface do holograma se acende e uso um dos indicadores para percorrer as minhas pastas de memórias até encontrar uma das favoritas com o Neil. Aperto o play e chego lá. O ar de Felícia, memória número 32.105. Etiquetas: Ohio, Neil, caminhadas, grupo de jovens, favorito. Número de visualizações: 100.235. Classificação do proprietário: 5 estrelas. Classificação do usuário: memória não compartilhada.
É uma daquelas noites maravilhosas de primavera de que nunca me canso, quando as árvores explodem em folhas frescas e inacreditavelmente verdes, e o ar fica perfumado de promessas. Estou chegando ao final de um dia de caminhada com as meninas do grupo de jovens da igreja, e de vez em quando aceno com a cabeça, como se estivesse escutando as conversas ao meu redor. Mal percebo o que dizem, pois minha mente rodopia com as lembranças da noite anterior. Penso em como sentei pertinho do Neil no banco de trás da van no percurso até aqui. Em como, casualmente, sem olhar para mim, ele ajeitou o casaco no colo até que se espalhasse sobre o meu. Em como depois, sem perder o ritmo, deslizou os dedos pelo meu braço, detendo-se no final como se medisse a pulsação. Em como a consciência do que estava ao meu redor desapareceu enquanto me concentrava em cada pequeno avanço da mão dele, lento, enlouquecedor. E em como sentia a pele formigar e a minha mão morria de vontade de retribuir o toque. E em breve vou revê-lo, muito em breve. Felícia! Savannah estala os dedos perfeitamente manicurados na minha cara. Você acha que eu seria uma Esther perfeita? O pastor Joe diz que sou loira demais. Ela bufa, sacudindo a cabeça e os longos cabelos ondulados brilham à luz do sol poente. Ele diz que o papel da Esther tem que ir para uma morena, como você, mas ninguém sabe na verdade como ela era. São apenas conjecturas. Peruca preta, consigo dizer, meu rosto enrubescendo ao lembrar da intensidade do olhar do Neil na noite anterior ao sairmos da van. A última vez que o vi antes de os meninos e as meninas serem colocados em cabines separadas. Você está ficando doente? Savannah se retrai e imediatamente tira um frasco de higienizador de mãos da bolsa cor-de-rosa. Minhas narinas são preenchidas por moléculas de pêssego artificial. Ela não espera pela resposta e se afasta de mim, alcançando algumas das outras meninas, deixando-me para trás. Ao ver as luzes de nossas cabines entre as árvores, aperto o passo. Meu coração começa a bater mais forte e enfio as mãos nos bolsos do casaco de capuz. Olho para cima e o vejo. Ele está à beira da fogueira, fazendo brincadeiras com o pastor Joe e Andy, enquanto tentam acender o fogo e fazê-lo pegar. Neil ergue o olhar e me vê. Os olhos azuis dele cintilam. O sorriso é tão puro e luminoso, é como se tivesse sido guardado a vida inteira só para mim. Andy cutuca Neil de lado como um graveto e sussurra algo em seu ouvido que o faz corar. Neil soca de leve o braço de Andy, que balança a cabeça quebrando o graveto ao meio. Oi, digo ao Neil enquanto ele se aproxima. A vertigem de estar novamente tão perto dele borbulha em minha garganta, e então rio. Quero abraçá-lo de verdade, mas não aqui, não na frente do pastor Joe e do Andy. Ei! Ele estende o braço e puxa e brinca com os cordões do meu capuz. Quer dar uma volta? Eu rio de novo. Como se não tivéssemos caminhado o dia inteiro. Os meninos foram caminhar também, mas seguiram uma trilha diferente, uma trilha mais desafiante. Ah! Ele cora, dá um sorriso vacilante e passa uma das mãos pelos cachos castanhos. Você deve estar exausto. Estou, com sede e suada também. Meus sapatos estão cobertos de lama. Estou bem, suspiro. Adoraria trocar de roupa, mas talvez entre para pelo menos pegar mais uma garrafa d'água. Não precisa. O sorriso de Neil retorna com força total. Ele me leva até onde colocou a mochila, perto de uma árvore, e se agacha para retirar uma garrafa d'água. Ao pegá-la, meus dedos esfregam-se nos deles, e a memória sensorial da noite passada pulsa através de meu corpo. Eu levo a garrafa até os lábios e observo como o olhar dele me acompanha e se demora. Ele engole, eu engulo. Nossos olhares se encontram. Eu desvio o meu bruscamente para a fogueira, onde a chama agora arde e o pastor Joe gesticula para que o Andy passe um dos pedaços maiores de lenha. Isto é errado. Eu não deveria estar aqui. Não deveria estimular o interesse do Neil por mim. Não importa quanto eu queira. Ele é bom demais e merecia coisa melhor. Talvez seja melhor ajudarmos com o fogo, balbucio. Meus olhos ardem e eu os fecho bem apertados para impedir que lágrimas de raiva escapem. É tudo tão injusto. Ele provavelmente pensa que sou como ele, despreocupada. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Sinto uma das mãos do Neil no meu rosto, virando-o de frente para ele. Ei, qual é o problema? Ergo o olhar até ele e sou arrebatado pelo brilho de preocupação em seus olhos. Todos os sentimentos que venho sufocando nos meses mais recentes vêm à tona. 2 lágrimas quentes descem pelo meu rosto e sinto o nariz coçar. Neil me pega pela mão, desta vez de propósito, sem se importar se alguém está olhando, e me leva até a floresta, onde anoitece.
Atravessamos os arbustos devagar, lado a lado, e a cada passo me sinto melhor, mais forte, mais segura. Paro finalmente. O Neil para também e me encara. Apesar de estar a poucos centímetros de distância, mal consigo discernir seus contornos, mas sinto seu calor e ouço sua respiração áspera. Neil, você tem uma lanterna? Sussurro. A respiração dele faz cócegas em minha orelha. O escoteiro está sempre de prontidão. Ele pega minha mão e a guia até o bolso inferior das calças cargo. Aqui dentro, o tom é inocente apesar do gesto ousado. Sou ligeiramente pega de surpresa, mas mexo no bolso e tiro uma mini Maglite. Ligo a lanterna e, sem soltar a mão do Neil, faço um movimento circular e feixes de luz ricocheteiam nas árvores ao redor. É melhor a gente ir embora, digo. A seguir, desligo a lanterna e a coloco de volta no bolso do Neil. Chego mais perto e a imprudência me domina. Ergo a mão, toco de leve o lábio inferior dele com o dedo e fecho os olhos. Uma sirene dispara. Cacos de vidro cortam meu rosto. Uma dor intensa, latejante, simultaneamente em todas as partes do meu corpo. 1, 2, 3 batidas e então arranco as mãos das entranças. Estou de volta à câmara de memórias, quase surpresa de não estar ferida. Há algo errado. Não foi assim que a noite acabou de forma alguma. Vozes zunzunam ao meu redor. Um som incomum. Sento e olho por sobre a beirada para investigar. As outras abelhas fazem o mesmo. Vocês sentiram aquilo? Virginia pergunta em voz alta. Um coro de sims responde, e todas descem das câmaras de memórias e se reúnem no centro. Eu vou até onde está Virginia e Becca junta-se a nós. O que foi que acabou de acontecer? Becca pergunta trêmula. A expressão no rosto dela é de tormento, algo que vejo refletido em todos os demais. Uma menina chamada Amber está apontando para algo atrás de mim. Meu Deus! Ela dá um gritinho estridente, excitada. Tem um menino entrando pela porta. Impossível. Nunca vimos meninos aqui. Nunca. Eu me viro e fico de boca aberta, porque conheço esse menino e ele está me chamando pelo meu nome. Felícia. A voz profunda ecoa pela colmeia e as abelhas ficam em silêncio, observando-me com uma curiosidade explícita. Ela está em uma espécie de entrada retangular. Antes inexistente, parece um pouco à vontade, agitado até. Atrás dele, um braço puxa pela camiseta preta e justa, e enquanto caminho depressa em sua direção, tento ter um vislumbre do acompanhante, mas tudo que vejo pela porta é ainda mais brancura reluzente. Escute. Julian fala mais baixo agora que estou perto da entrada. Vira a cabeça, olha rapidamente para quem quer que esteja com ele e depois me encara de novo. Venho buscar você logo. Esteja preparada. Ele se retira e o último vislumbre que tenho é do All-Star preto de cano longo, amarrado pela metade. A seguir, vem o som de uma pancada e de passos pesados, e a porta de correr se fecha. Menos de um segundo depois, passo minhas mãos pela parede lisa que restou após fechar a porta, apalpando em busca de uma aresta, uma dobradiça ou um painel de controle. Mas não há nada, exatamente como nunca houve nada a ser encontrado nas milhares de vezes anteriores em que vim até esta porta em busca de uma saída. Bato nela com os punhos e depois viro e me deixo escorregar pela parede, derrotada. Pelo menos agora sei, com certeza, que há algo além desta única colmeia. O que significa que Neil deve estar por aí em algum lugar. Quem era? Pergunta Virginia. Ela agacha, examinando meu rosto. Becca fica um pouco retraída e me encara espantada. As outras se aglomeram ao redor, estendendo os braços para apertar as mãos contra a parede. Era o Julian. Balanço a cabeça, ainda sem acreditar muito. Quem é Julian? Virginia sonda. Você parece ser importante para ele, com certeza. Muito importante. Becca se intromete, enfiando-se perto de mim com a silhueta baixinha. Ele diz que quer levar você embora, mas sei que não nos abandonaria. É apenas alguém que eu conhecia. Encaro a Virginia diretamente nos olhos e tento soar o mais arrogante possível para evitar perguntas. Não tenho a menor ideia da razão dele ter aparecido de repente depois de todo esse tempo. Não faz sentido. Não que algo faça sentido aqui. Eu me viro para Becca e falo num tom mais suave. Não se preocupe, Becca. Prometo que não vou abandonar você. E é a minha intenção. Ficaria louca sem ela e a Virginia. Becca fica mais animada e estende uma das mãos para apertar a minha. Ela nunca deixou de lado o hábito de nos tocar, mesmo com a nossa insensibilidade ao contato físico. Obrigada.
Vocês são as duas melhores amigas que já tive, diz. Eu retribuo o aperto. Bom, ele deve ser importante para alguém, diz Virginia, claramente sem disposição para encerrar o assunto. O que quero dizer é... Por que ele tem roupas normais enquanto ficamos presas a esses camisolões brancos e sem corte? Ele tem até cabelo. Virginia esfrega a cabeça careca. Todas nós temos a cabeça careca. Eu dou uma risada e sinto um som amargo, estranho em meus lábios. As perguntas sobre moda e cabelos ficam por conta da Virginia, antiga líder de torcida. Pelo menos você ainda tem um pouco de cor, digo. Virginia arregaça as mangas do camisolão, exibindo com orgulho um pouco mais de pele bronzeada. Há apenas duas outras meninas que não correm o risco de serem confundidas com as paredes. As demais são tão desbotadas, somos como fotografias que foram superexpostas. As outras abelhas começam a perder o interesse pela parede por mim. Elas migram de volta às suas respectivas câmaras. A excitação temporária foi extraída da colmeia, deixando apenas a monotonia do nada a que estamos acostumadas. Virginia olha com desprezo para as abelhas retirantes e abaixa até o chão com um suspiro exagerado. Eca, elas são todas tão enfadonhas. Becca me lança um olhar solene. Aonde você iria se conseguisse sair daqui? Procuraria pelo Neil? Eu me desvencilho do aperto da Becca e cruzo os braços sobre o peito, imaginando por um segundo que são os do Neil me envolvendo em um abraço. Sinto muitas saudades dele. Quem me dera eu tivesse a oportunidade de namorar alguém tão legal como o Neil, diz Becca, ou na verdade de ter um namorado. Ela pega um fiapo invisível do camisolão. Mas e se você encontrá-lo e ele tiver tipo 90 anos? Brinca Virginia. Melhor ficar com suas memórias. É claro que o que a Virginia diz é válido. Estamos aqui há tanto tempo que é inteiramente provável que o Neil tenha alcançado uma idade madura, que tenha se casado e se esquecido completamente de mim. É deprimente pensar nisso. O que não suporto é não saber, digo, abraçando a mim mesmo com mais força. Preciso de um encerramento, saber como ele viveu, se ainda pensa em mim, como morreu. Virginia e Becca congelam diante da menção da morte. Quero muito que vocês duas conheçam o Neil, digo esperando que o meu entusiasmo faça com que relaxem novamente. Funciona. Virginia pisca para mim. Ah, mas nós já conhecemos, ela diz. Ela está se referindo ao fato de que ambas alugaram algumas das minhas lembranças do Neil. Não compartilhei as mais íntimas na rede, mas se eu pudesse curar, era o que teria acontecido. De verdade, quero dizer. Abaixo a cabeça, mas Becca pega meu queixo com dedos firmes e levanta. Encaro suas íris azuis desbotadas. Espero que a gente consiga encontrá-lo feliz. Você merece ser feliz. Talvez deva dizer que felicidade não é exatamente o que uma garota com um passado duvidoso como o meu merece, mas as palavras ficam presas na garganta. Uma névoa estranha rodeia a cabeça da Becca, fazendo com que a boca dela fique frouxa e os lábios vidrados. A névoa parece permear a sala e afundar em minha pele, deixando os membros pesados. Tudo o que quero é me deitar. Nós três nos levantamos lentamente e vamos para as nossas câmaras individuais. Eu entro, meus pensamentos estão embaralhados. O que é que eu queria fazer? Procurar um livro? Não, algo mais urgente que isso. O nome surge como um estalo nos limites de minha consciência. Julian, preciso procurá-lo, descobrir o que ele quer comigo. Descobrir se pode mesmo nos tirar daqui para que eu consiga encontrar o Neil. Assim que coloco minhas mãos na posição correta, sou recebida pelo brilho familiar da tela do holograma. Percorro as minhas lembranças do Julian, tão pouco visitadas que não me surpreenderia se as encontrasse cobertas de teias de aranha. Escolho o nosso primeiro encontro e aperto play. O ar de Felícia, memória número 31.125. Etiquetas: Alemanha, Alton, Julian, Sushi, as 3 estações. Número de visualizações: 5. Classificação do proprietário: não classificada. Classificação do usuário: memória não compartilhada. Eu e a Alton estávamos em uma mesa no nosso restaurante de sushi favorito, perto de Eschenheimer, Thor. Não faz muito tempo que chegamos, mas estou na minha segunda xícara de café expresso, queimando a língua no processo. A Alton não presta atenção em mim ou em sua xícara fumegante de chá verde. Ela tirou o caderno da bolsa e está concentrada no casal sentado na mesa ao lado, que discute sobre quem deve pagar a conta. Ao abrir a embalagem de papel do hashi, sufoco um bocejo. Pedimos 1 ou 2 porções de rolinhos Califórnia. Pergunta alto. Separo meu hashi, colocando-o cuidadosamente sobre o suporte lacado em pedra verde. Alton levanta uma das mãos e me manda ficar quieta. Ela rabisca notas no caderno com a caneta roxa de purpurina.
As penas do topo balançam para frente e para trás e contêm a minha irritação. Após alguns momentos de comentários ríspidos em alemão, a mulher ao lado coloca a mão na bolsa, retira alguns euros e deposita-os bruscamente dentro da capa de plástico que veio com a conta. O casal se levanta para sair. A mulher caminha para a porta sem olhar para trás e o homem a segue com o andar arrastado. A porta faz um tinido, fecha, faz outro tinido. Você está com muita fome? Pergunto. Nenhuma das duas se deu o trabalho de abrir o cardápio. Não é uma questão do que pedir, mas sim da quantidade. Vamos pedir 2 porções, diz Alton. Ela põe o cardápio sobre o meu e depois enfia o caderno e a caneta novamente na bolsa. Então, o que foi aquilo? Algo que eu aprendi com o Sr. Bennet, ela solta. Escutar conversas alheias é a melhor maneira de desenvolver o ouvido para diálogos autênticos, o que vai nos ajudar imensamente com o nosso romance. Para acrescentar a nossa série de projetos de escrita incompletos, a Alton veio com a ideia de um livro sobre 3 amigas brigando pelo mesmo cara. Chama-se As 3 Estações, porque todas as 3 têm uma estação do ano no nome. A Alton vai lidar com 2 pontos de vista, o de Alton, outono Hooper, a amiga eternamente sofredora, e o de Chelsea Winters, inverno, a desequilibrada mental. Ela me incumbiu do ponto de vista de Bethany Summer, verão Chandler, a imã de caras. Acho que é o jeito passivo-agressivo dela de tentar me dar um toque sobre alguma coisa. Eu solto um grunhido. Por que temos que trabalhar em mais um romance? Não podemos experimentar um roteiro de cinema dessa vez? Talvez eu prefira o clichê da escritora morta de fome ao da roteirista garçonete. Alton enfia uma mecha solta dos cabelos curtos e loiros atrás da orelha. De qualquer jeito, filmes não são mais a sua praia. Não sou eu que gasto minha mesada inteira em ingressos de cinema e baixando filmes da internet. Leio tantos livros quanto você, talvez mais. Só não tenho certeza de que quero escrever um. E acho que você se envolveu tanto nisso porque quer impressionar o Sr. Bennet. Não acrescento que duvido que, por mais relativamente jovem e atraente que seja, o nosso professor de inglês, sempre de tweed e amante dos clássicos, vai admirar nosso melodrama adolescente. Alton cora. Não seja uma destruidora de sonhos, Retruca. Você já começou seu primeiro capítulo? Diga de novo o porquê do meu envolvimento nesse projeto. Ela liga o modo sermão. Você sabe que nosso sonho sempre foi publicar um livro antes dos 20 anos. E li online que romances com os pontos de vista de múltiplos são a sensação do momento. Encontrar a voz correta para cada personagem é essencial. Revira os olhos. Nós fizemos esse pacto quando tínhamos 8 anos. Por quanto tempo você vai me torturar com isso? E você está em dívida comigo. O tom dela fica mais severo. O mundo não gira ao seu redor, sabia? Eu sei. Engulo. Desconfio que ela esteja se referindo ao fato de eu ter conseguido um lugar altamente cobiçado no seminário de escrita avançada do Sr. Bennet. Em primeiro lugar, foi ela quem me convenceu a tentar, e agora está brava porque o Sr. Bennet me escolheu em vez dela, e porque me recusei a desistir para que ela me substituísse. Sei que deveria me dedicar a esse projeto, deixar que as coisas fossem do seu jeito pelo menos uma vez, especialmente porque, às vezes, ela parece ter tanta inveja de mim, sobre uma perspectiva maior. Isso é tão pouco. Mas o café finalmente surtiu efeito e eu me sinto trêmula e argumentativa. Bem, se temos de escrever, não poderia ser algo um pouco mais épico? Vai, Felícia, já discutimos sobre isso. A exasperação dela comigo é clara e sonora. O Sr. Bennet diz que é importante focalizar um projeto de cada vez. O queixo dela se pronuncia e ela me encara com um olhar duro. E além disso, em primeiro lugar, é preciso uma ideia incrível. Você tem alguma? Respiro fundo, preparada para comprar briga se for necessário. Tenho certeza de que posso contar uma. Que tal? Mas as palavras morrem em meus lábios, pois o tinido da porta soou novamente, e Alton parece ter sido atingida por um raio. Ela remete sobre mim e agarra meu braço. É meu e ninguém tasca, diz entre dentes, beliscando-me com as unhas e disparando um olhar de advertência. Ela então se afasta com um sorriso radiante. Embora queira dizer que tal afirmação não faz como num passe de mágica alguém gostar de você e não de outra pessoa, contenho-me. Em vez disso, viro para checar o objeto de afeição mais recente da Alton. Meu corpo se enrijece ao reconhecê-lo. O menino que entra é lindo de doer.
Tem as maçãs do rosto altas e o queixo firme como os de um modelo. Perfeito demais para ser meu conhecido, mas familiar mesmo assim. Ele varre o restaurante com um olhar, às vezes erguendo a mão para afastar as mechas loiras e desgrenhadas da testa. Quando os olhos escuros dele encontram os meus, a força faz eu me encolher fisicamente. Retraída, ele se encaminha à nossa mesa. "Ist Herr frei?" pergunta em alemão. Ele puxa a cadeira da mesa vizinha e senta sem esperar por uma resposta, sem nunca desviar o olhar do meu. "Sim, o lugar está livre." A Alton responde em inglês, a voz dela tingida com uma doçura que me faz querer vomitar. "Excelente," ele diz, mudando com facilidade para o inglês, não sem toque, sem um sotaque, não um inglês tão sem sotaque quanto seu alemão. Sabia que hoje era o meu dia de sorte. Com a mão pálida e grande, ele pega e abre um dos cardápios sobre a nossa mesa. Qual é a especialidade da casa, senhoritas?" "Os olhinhos Califórnia. É o que vamos pedir." Alton se debruça e aponta no cardápio, embora ele continue a me encarar diretamente nos olhos. "Eles fazem com tamagoyaki aqui, muito gostosos." "Ótimo." Ele fecha o cardápio e o deixa cair sobre a mesa. "Vou pedir o mesmo, então." Ele acena para chamar a garçonete. Ela chega e ele finalmente interrompe o nosso contato visual, libertando-me. Solta um suspiro. Estava prendendo a respiração o tempo todo? Alton se dirige ao desconhecido. "Uma porção é suficiente para você?" Ela deixa a pergunta incompleta. "Julian," ele informa, estendendo a mão na direção dela com um sorriso charmoso nos lábios. "Alton." Ela aperta a mão dele, demorando-se mais que o necessário antes de soltar. "E esta é a Felícia." Ela aponta para mim como se eu não passasse de um detalhe. Eu estendo a mão para apertar a dele também, por educação, mas meu movimento é brusco e derrubo o outro cardápio no chão. Inclino-me para pegá-lo ao mesmo tempo que a garçonete. Ela leva o cardápio embora e, enquanto me endireito, Julian agarra minha mão. O toque dele acende um desejo, uma pontada de medo que arde em minhas veias. Retraio a minha mão instintivamente. "Oi." Olho para ele através de meus cabelos compridos que aliso e ajeito com as mãos. "É possível que a gente já tenha se encontrado antes? Conheço você de algum lugar?" Julian dá uma risadinha. "Você conhece a região rural do Kansas? A faixa da rodovia 54 entre Greensburg e Wichita?" "Não." "Então ele é do Kansas." Ele não parece um menino de fazenda. Alton limpa a garganta e me chuta sobre a mesa. "Uma porção é suficiente para você, Julian?" Com admiração explícita, os olhos dela deslizam do rosto para o corpo imponente dele. "É só um lanche. Uma porção é mais do que suficiente." Ele está batendo os pés, dirigindo a minha atenção para os seus All-Stars pretos. 3 porções de rolinho Califórnia, por favor." Alton diz à garçonete. A garçonete acena com a cabeça e se manda. Elas não são muito de conversar aqui. O Julian olha para nós. Imagino que sejam norte-americanas. "Nossos pais trabalham para o Departamento de Estado dos Estados Unidos." Digo. "E você?" "Estou tirando um ano de folga." Ele se mexe na cadeira e então se levanta. "Podemos juntar as mesas para ficar mais aconchegante?" Ele empurra a mesa até que ela se alinhe com a nossa e depois senta de novo, satisfeito. "A Alemanha é a minha próxima parada. Quero explorar o mundo, sabe?" Diz. "Estou preso no mesmo lugar há muito tempo." "Bom, entre para o Departamento de Estado, então." Alton ri um pouco mais alto demais. "Já estivemos em vários lugares. África, Ásia, América do Sul." Isso sim é que é impressionante, ser jovem e já ter tanta experiência. A expressão dele é contemplativa. Se vocês morressem agora, ainda assim teriam muita bagagem. Um calafrio percorre a minha espinha. Alton ri mais uma vez e coloca uma das mãos no braço dele, flertando. Ainda não estamos preparadas para bater as botas, Ju. Primeiro temos que acompanhar você na grande turnê de Frankfurt. Ela lista as atrações da capital bancária da Alemanha. A Ópera Antiga, o Jardim Botânico, o Nida Park. Ela faz uma pausa. Bom, há muita coisa para ver. A cabeça do Julian pende para o lado e ele nos observa por um longo momento. Ficaria honrado em ter vocês duas como guias. Eu deixo o medo de lado e olho para Alton. Ela está esticada como um broto louco pela atenção do sol. Adoraríamos. Ela dá um gritinho saltitando na cadeira, as bochechas dela coradas. Ela se inclina, tira a caneta de pena novamente da bolsa e oferece a ele. Anote seu número. Ele dispensa a caneta com um aceno. Na verdade, que tal a gente se encontrar aqui de novo amanhã? Na mesma hora. Ainda preciso arrumar um telefone. Está certo, é claro. Com uma mão, a Alton tira o caderno da bolsa e o coloca na mesa.
Ela abre em uma das últimas páginas e começa a escrever com a caneta berrante de penas, dando voltas e floreios no nome e no número de celular. Ela põe a caneta na mesa e começa a arrancar a folha. Espere, você pode me dar o número da Felícia também? Julian encolhe os ombros e se mexe na cadeira. Nunca se sabe, pode ser que não consiga falar com você. Claro. Ela faz uma pausa. Felícia, você concorda? Não sei exatamente porquê, mas não quero que o Julian tenha o meu número. Na verdade, a bateria do meu telefone morreu e eu tenho que comprar outro. Minto, porque por enquanto ligue para Alton. Alton sorri. É isso mesmo. Meu telefone está funcionando direitinho, sem problemas de telefone por aqui. Ela acaba de arrancar a folha e a entrega para o Julian. Ele assina com a cabeça, dobra o papel e o coloca no bolso da calça jeans. A seguir vem um silêncio incômodo, quebrado apenas pela garçonete que retorna com a travessa de sushi. Ela a coloca na mesa e depois distribui 3 pratos minúsculos, um para cada um. Pega o vidro de molho de soja assim que ela se retira. Enquanto estamos servindo, um bater de asas no lado de fora chama minha atenção. Todos viramos na direção da janela. Epa, o que foi isso? Exclama Alton. Alguma coisa deve ter assustado todos os pombos em frente àquela torre medieval antiga. Eles estavam lá antes. Eu vi. Julian olha casualmente para o relógio de pulso e então se levanta. Perdão, senhoritas, diz exibindo um sorriso envergonhado. Parece que vou ter que interromper a nossa conversa. Podemos nos encontrar amanhã? Mas e o seu sushi? Alton morde o lábio. Você não pode ficar e acabar de comer? Não, querida. Quase me esqueci. Tenho um compromisso. Ele leva a mão ao bolso traseiro. Quanto devo? Não se preocupe. Alton se põe de pé em um salto. A gente deixa você pagar a conta na próxima vez. Negócio fechado. Ele abaixa e dá um beijinho em cada uma das bochechas da Alton. É o costume daqui, certo? Certo. Alton ri, já quase se tornando nativo. Julian atravessa até o meu lado da mesa e eu levanto depressa demais, batendo a testa no queixo dele. Ele estende as mãos para me segurar e eu o encaro. Ele se debruça e esfrega os lábios na minha bochecha, que está fora do alcance da vista da Alton. A gente se vê logo. Ele sussurra no meu ouvido e depois se afasta abruptamente. A promessa dele tanto me excita quanto aterroriza. Ele caminha até a saída. Abre a porta com uma mão e acena para nós com a outra. E então vai embora. Ah, estou apaixonada. Alton enfia o rolinho na boca e mastiga. E o Sr. Bennet? Pergunto, sentando de novo na cadeira. Uso o hashi para pegar um rolinho, mas sinto a garganta seca. Coloco-o de volta no prato. Por favor, Alton dá um tapa na mesa. Sério, você viu Julian? Ele é tipo tudo que eu sempre quis num homem. Você não sabe nada a respeito dele, comento, exceto que é um gato. Extremamente gato, Alton me corrige, e eu vou encontrá-lo de novo amanhã. Com um único movimento fluido, ela pega a bolsa, guarda o caderno e retira o celular. Mandamos embrulhar para a viagem? Alton pergunta, mas sem esperar pela resposta, pede uma caixa para a garçonete e freneticamente começa a enviar mensagens pelo celular. É bem provável que esteja se exibindo sobre a nova conquista para Nicole e as suas lacaias. Eu afasto ainda mais o prato de sushi e respiro fundo para lutar contra a náusea que cresce em meu estômago. O sentimento de déjà vu ameaça me sufocar. Eu saio dessa memória e depois sistematicamente revejo outras daqueles primeiros tempos, quando nos conhecemos. Tem uma em que a Alton fala animadamente, horas a fio, sobre a história de Frankfurt, enquanto guiamos o Julian no centro velho. Fico alguns passos atrás para evitar os olhares agudos dele. E então, a uma da semana seguinte, quando a Alton o convidou para ir conosco à festa de um colega de classe. Ela ficou bêbada com o vinho branco e os olhares invejosos de todas as meninas, e de alguns dos meninos presentes. E claro, o dia em que nos encontramos no Nida Park para um piquenique. A Alton tentou impressionar o Julian trazendo um cobertor e uma garrafa de vinho do Porto Vintage, e trincou os dentes quando ele recusou ambos e, em vez disso, se esparramou na grama recém-aparada. Perguntei quando ele planejava embarcar na próxima aventura. Ele piscou para mim e disse que estava se divertindo muito conosco. Eu rolo a página até a próxima memória do Julian em minha lista, com meu dedo pairando sobre o botão do play. Um uivo agudo vem de baixo, quebrando a minha concentração. Sento-me e olho para fora da câmara no exato momento em que vejo a Virginia subir as escadas correndo até mim. Depressa, é a Becca. Ela não para de dizer que está morrendo.